3 de maio de 2007. A polícia chega a um apartamento em Praia da Luz, Portugal. Uma jovem garota foi reportada como desaparecida. O apartamento onde ela estava hospedada com sua família é fotografado extensivamente. A cena é documentada. Cada cômodo, cada detalhe. Posições de móveis, configurações de janelas, colocações de portas, pontos de entrada. As fotografias têm a intenção de capturar a cena exatamente como foi encontrada. Procedimento investigativo padrão. As fotos se tornam evidências cruciais. São analisadas por investigadores, por especialistas, pela mídia, por milhões de pessoas mundialmente ao longo de quase 2 décadas. Mas aqui está o que aquelas fotografias nunca foram submetidas. Reconstrução de cena tridimensional usando inteligência artificial. Análise espacial que pode medir cada dimensão, cada ângulo, cada linha de visão. Tecnologia que pode pegar aquelas fotografias bidimensionais e reconstruir o apartamento inteiro como um modelo 3D navegável. Tecnologia que pode testar cada teoria, cada linha do tempo, cada sequência proposta de eventos contra as restrições físicas reais do espaço. Tecnologia que pode responder perguntas que inspeção visual de fotografias não pode responder definitivamente. Agora mesmo, 18 anos depois que aquelas fotografias foram tiradas, tecnologia de reconstrução 3D, alimentada por IA, existe, que pode transformar fotografias de cena de crime em modelos espaciais precisos. Pode medir distâncias que não foram medidas em 2007. Pode testar linhas de visão que nunca foram propriamente avaliadas. Pode reconstruir movimentos através do espaço e determinar o que era fisicamente possível versus o que era fisicamente impossível. Pode analisar condições de iluminação em horários específicos. Pode modelar propagação de som através do apartamento. Pode fornecer análise espacial que fundamentalmente muda como evidências são interpretadas. Aquela tecnologia nunca foi aplicada às fotografias do apartamento deste caso. Fotografias que foram vistas milhões de vezes, analisadas por incontáveis pessoas, mas nunca processadas com IA, que pode extrair informação espacial impossível de derivar apenas de inspeção visual. As fotografias contêm todos os dados necessários. As relações espaciais estão lá. As dimensões estão lá. As restrições físicas estão lá. Mas extração requer tecnologia que não existia em 2007 e não foi aplicada desde então. Este é um dos casos mais investigados da história moderna. Milhões gastos em investigação. Milhares de horas de análise especializada. Atenção global por quase 2 décadas. E ainda assim, uma ferramenta tecnológica fundamental, reconstrução 3D de cena por IA, nunca foi aplicada às fotografias do apartamento. A tecnologia existe, as fotografias existem. O potencial para responder perguntas que têm sido impossíveis de responder por 18 anos existe, mas a conexão não foi feita. E isso precisa mudar. Antes de irmos mais longe, preciso saber algo. De onde você está assistindo agora? Deixe sua localização nos comentários. Este caso tem sido seguido mundialmente por 18 anos. Quero ver quantos países diferentes estão representados. Quantas pessoas ainda querem respostas? E se você acredita que cada peça de evidência em casos tão significativos merece análise com a tecnologia mais avançada disponível, que fotografias de 2007 deveriam ser processadas com IA que pode extrair informação espacial impossível de ver com olhos humanos, que famílias e investigadores merecem cada ferramenta possível para encontrar respostas, inscreva-se no Caso Arquivado agora. Aperte o botão de inscrição, ative o sino de notificações e deixe seu like porque isso empurra essa história para mais pessoas que precisam ouvi-la. Nós nos especializamos em casos onde evidências existem, mas não foram analisadas com tecnologia moderna, onde IA e processamento avançado podem extrair informação que não estava acessível quando evidências foram coletadas. Este caso tem fotografias de apartamento de 2007 que documentam a cena. Aquelas fotografias foram analisadas visualmente por 18 anos.
mas nunca foram processadas com IA de reconstrução 3D, que pode reconstruir o espaço, medir cada dimensão, testar cada teoria contra a realidade física. E a diferença entre o que análise visual humana pode extrair e o que reconstrução espacial por IA pode extrair é enorme. Agora vamos mergulhar no que aquelas fotografias mostram, por que a análise espacial importa tanto, quais eram as limitações da investigação de 2007 e o que IA moderna de reconstrução 3D pode fazer. Entender as fotografias requer entender o que documentam. O apartamento em Praia da Luz, onde uma família estava hospedada, o layout, os cômodos, as janelas, as portas, os móveis, tudo fotografado em detalhes depois que o desaparecimento foi reportado. Estas fotografias tinham a intenção de preservar a cena, de documentar exatamente como as coisas estavam quando a polícia chegou. Procedimento padrão, crucial para qualquer investigação. As fotografias mostram o espaço físico, a configuração, o contexto. Aquelas fotografias foram analisadas extensivamente pela polícia portuguesa, por investigadores britânicos, por detetives particulares, por especialistas forenses, por analistas de mídia, por milhões de pessoas online. As fotografias foram examinadas para pistas, para evidências, para qualquer coisa que possa explicar o que aconteceu. Inspeção visual extraiu informação substancial, mas inspeção visual tem limitações. Humanos olhando para fotografias bidimensionais podem ver o que está visível, podem fazer julgamentos sobre o que estão vendo, mas não podem facilmente extrair relações espaciais precisas, medidas exatas ou testar teorias espaciais complexas. É aqui que reconstrução 3D entra. IA moderna pode pegar múltiplas fotografias de uma cena e usá-las para construir um modelo digital tridimensional. O processo é chamado fotogrametria, combinada com entendimento de cena por IA. A IA analisa as fotografias, identifica pontos comuns através de múltiplas imagens, calcula as relações espaciais entre aqueles pontos, constrói uma malha 3D que representa o espaço real. O resultado é um modelo 3D navegável da cena onde medidas podem ser tomadas, linhas de visão podem ser testadas e análise espacial pode ser realizada, que é impossível apenas com fotografias. Esta tecnologia avançou enormemente desde 2007. Fotogrametria inicial requeria equipamento especializado e era demorada e imprecisa. Fotogrametria moderna alimentada por IA pode funcionar com fotografias padrão, pode produzir modelos altamente precisos, pode extrair informação espacial que métodos tradicionais não podiam. A tecnologia é usada em arquitetura, arqueologia, reconstrução de acidentes e cada vez mais em investigação forense. Funciona, é comprovada, está pronta para ser aplicada. Pergunta rápida antes de continuarmos. Que horas são aí agora? Deixe-nos saber nos comentários. Estou curioso quantas pessoas, através de diferentes fusos horários, estão assistindo isso, pensando sobre quão crucial é aplicar a tecnologia mais avançada aos casos mais significativos. Deixe-me explicar o que reconstrução 3D pode fazer especificamente para este caso. Primeiro, medidas precisas. As fotografias mostram o apartamento, mas não fornecem medidas precisas de cada dimensão. Reconstrução 3D pode extrair aquelas medidas: distância da janela para a cama, altura da janela do chão dentro e fora, largura de cada abertura, dimensões de cada cômodo. Estas medidas precisas importam porque restringem o que é fisicamente possível. Se uma teoria requer que alguém tenha feito algo em certa quantidade de tempo, medidas precisas determinam se aquela linha do tempo é realista. Segundo, análise de linha de visão. O que podia ser visto de onde? Se alguém estava em uma localização, o que seria visível de outra localização? As fotografias mostram vistas individuais. Mas determinar o que é visível de qualquer posição arbitrária requer ou estar lá ou ter um modelo 3D. Com reconstrução 3D, qualquer linha de visão pode ser testada.
Alguém na localização A pode ver alguém na localização B? Alguém de fora pode ver dentro através de uma janela específica de um ângulo específico? Estas perguntas foram debatidas por 18 anos. Reconstrução 3D pode respondê-las definitivamente. Terceiro, análise de movimento. Quanto tempo leva para mover do ponto A ao ponto B através do apartamento? Que caminhos estão disponíveis? Que obstáculos existem? As fotografias mostram o espaço estaticamente. Mas modelar movimento através do espaço requer entender as relações 3D. Reconstrução por IA permite simulação de movimento. Pode testar se linhas do tempo propostas são fisicamente realistas dadas as distâncias e obstáculos reais. Quarto, análise de iluminação. Quais eram as condições de iluminação em horários específicos? Quanta luz ambiente de fora? Quanta de luzes interiores? Que áreas seriam visíveis em sombra ou completamente escuras? As fotografias foram tiradas durante investigação, não necessariamente nos horários relevantes. Reconstrução 3D combinada com dados de posição solar e modelagem de propagação de luz pode simular condições de iluminação em qualquer horário. Isso determina o que teria sido visível para quem sob condições reais. Quinto, análise acústica. Propagação de som através do apartamento. Se algo aconteceu em um cômodo, seria audível em outro cômodo? Através de paredes? Através de portas fechadas? A investigação de 2007 incluiu alguma análise acústica, mas foi limitada. Reconstrução 3D fornece os dados espaciais e de material precisos necessários para a modelagem acústica precisa. Pode determinar o que teria sido audível de diferentes localizações. Sexto, análise de entrada e saída. Quais são todos os possíveis pontos de entrada e saída? Quão acessível é cada um? O que seria necessário para usar cada um? As fotografias mostram portas e janelas, mas analisar cada cenário possível de entrada requer entender o espaço 3D completo, incluindo relações exteriores. Reconstrução modela tanto interior quanto exterior, mostrando exatamente que pontos de acesso existiam e como se relacionam espacialmente. Sétimo, teste de teorias. Por 18 anos, numerosas teorias foram propostas sobre o que aconteceu. Muitas dessas teorias fazem afirmações implícitas ou explícitas sobre relações espaciais, timing, linhas de visão ou possibilidades físicas. Reconstrução 3D permite que cada teoria seja testada contra as restrições físicas reais do espaço. A teoria requer algo que é fisicamente impossível dadas as dimensões reais? Assume linhas de visão que não existem realmente? Testar teorias contra a realidade física elimina cenários impossíveis e foca investigação no que é realmente possível. As fotografias deste caso contêm todos os dados necessários para a reconstrução 3D abrangente. Múltiplas fotografias existem de diferentes ângulos. O espaço está bem documentado. A resolução é suficiente. Tudo necessário para a reconstrução está lá. As fotografias estiveram lá por 18 anos. Os dados estiveram esperando por tecnologia que pode processá-los. Aquela tecnologia agora existe e existiu por vários anos, mas não foi aplicada a este caso. Se você está achando isso valioso, se está aprendendo coisas sobre reconstrução 3D que não sabia antes, aperte o botão de like. Cada like diz ao algoritmo do YouTube que esta história importa, que pessoas ainda se importam com o que aconteceu 18 anos atrás, que casos maiores merecem a tecnologia mais avançada. Seu engajamento nos ajuda a trazer atenção a casos onde evidências existem, mas não foram analisadas com ferramentas disponíveis. Então, dê like, comente, compartilhe. Agora vamos falar sobre o que especificamente estaria envolvido em aplicar reconstrução 3D às fotografias do apartamento. Primeiro, todas as fotografias disponíveis precisam ser coletadas. Idealmente, cada fotografia tirada do apartamento tanto dentro quanto fora. Quanto mais fotografias de mais ângulos, mais precisa a reconstrução. Para este caso,
Numerosas fotografias existem. Muitas são públicas. Muitas mais estão provavelmente em arquivos investigativos. Todas seriam valiosas para a reconstrução. Segundo, as fotografias precisam ser processadas por software de fotogrametria, combinado com o entendimento de cena por IA. O software identifica características comuns através de múltiplas fotografias. Calcula a posição da câmera para cada foto. Determina as relações espaciais entre características, constrói uma nuvem de pontos representando o espaço, converte a nuvem de pontos em uma malha 3D. Aplica texturas das fotografias para criar um modelo fotorrealista. O resultado é um ambiente 3D navegável que representa precisamente o apartamento real. Terceiro, o modelo precisa ser validado, comparado contra quaisquer medidas conhecidas da investigação original, verificado para precisão e consistência. Quaisquer áreas onde a reconstrução é incerta ou imprecisa precisam ser identificadas. O objetivo é um modelo preciso o suficiente para que medidas e análise possam ser confiáveis. Quarto, análises específicas são realizadas no modelo validado. Medidas são extraídas. Linhas de visão são testadas, simulações de movimento são executadas, condições de iluminação são modeladas, propriedades acústicas são calculadas. Cada pergunta espacial que foi debatida por 18 anos pode ser testada contra o modelo. Quinto, teorias e cenários são avaliados. Cada teoria maior sobre o que aconteceu é testada contra as restrições físicas reveladas pelo modelo. A teoria requer movimentos que levariam mais tempo que o tempo disponível? Assume visibilidade que não existe realmente? Requer entrada através de pontos que não são realmente acessíveis? O modelo fornece restrições físicas objetivas que teorias devem satisfazer. Sexto, os resultados são documentados e disponibilizados para investigadores e partes relevantes. O modelo 3D em si, as medidas extraídas, os resultados de análise, as avaliações de teoria, tudo isso se torna nova evidência, não substituindo as fotografias originais, mas suplementando-as com informação espacial que apenas fotografias não podem fornecer. Todo o processo leva semanas a meses, dependendo do número de fotografias, da complexidade do espaço e da profundidade de análise requerida. Requer software especializado, técnicos especializados, procedimentos de validação e recursos. Mas para um caso tão significativo, investigado por 18 anos, com atenção global e perguntas não resolvidas, aqueles recursos são justificados. O potencial para a reconstrução 3D responder perguntas espaciais fundamentais torna o esforço válido. Vamos falar sobre os desafios e limitações. Reconstrução 3D de fotografias tem restrições. Requer cobertura fotográfica suficiente. Se uma área não foi fotografada de múltiplos ângulos, reconstrução daquela área será menos precisa. Requer que fotografias mostrem a cena em seu estado relevante. Se coisas foram movidas antes que fotografias fossem tiradas, a reconstrução mostra o estado movido, não o estado original. A precisão de medidas depende de ter medidas de referência para calibração. Sem referências conhecidas, medidas absolutas têm alguma incerteza. Para este caso específico, as fotografias foram tiradas durante investigação depois que a cena tinha sido processada em algum grau. Isso significa que a reconstrução mostraria o apartamento como apareceu durante investigação, não necessariamente exatamente como apareceu no horário relevante. Entretanto, relatórios descrevem o que, se algo, foi movido ou mudado. Aquelas mudanças podem ser modeladas ou contabilizadas em análise. A reconstrução ainda forneceria informação espacial enormemente valiosa, mesmo se alguns detalhes diferem do estado original exato. Outra limitação é que reconstrução mostra espaço físico, mas não mostra o que aconteceu. Fornece o palco, mas não revela os eventos. O que faz é restringir o que é possível. Pode eliminar teorias que requerem impossibilidades físicas. Pode validar teorias que são fisicamente plausíveis.
Estreita o espaço de explicações possíveis, eliminando impossíveis. Isso é valioso mesmo que não forneça uma resposta definitiva ao que aconteceu. Gerenciar expectativas é importante. Reconstrução pode responder algumas perguntas definitivamente. Uma linha de visão particular era possível? Sim ou não? Quanto tempo este movimento levaria? Medida específica. Outras perguntas podem permanecer ambíguas mesmo após reconstrução. Mas fornecer respostas definitivas a algumas perguntas e melhores restrições em outras ainda é valioso. É mais informação que existe atualmente, mais que inspeção visual de fotografias pode fornecer. Esses desafios são reais. Não significam que reconstrução não deveria ser tentada. Significam que deveria ser aplicada cuidadosamente, com entendimento de suas capacidades e limitações. Mas mesmo com limitações, reconstrução 3D fornece análise espacial que é fundamentalmente superior à inspeção visual de fotografias. Perguntas que foram debatidas por 18 anos, baseadas em olhar para fotografias, poderiam ter respostas definitivas baseadas em medidas de um modelo 3D. Isso vale a pena fazer. Antes de concluirmos, quero saber algo. Você tem seguido este caso? Por quanto tempo? Que perguntas você mais quer respondidas? Deixe seus pensamentos nos comentários. Este é um dos casos mais seguidos da história. Quero ver que perguntas importam mais para pessoas ainda seguindo-o 18 anos depois. Agora vamos falar sobre por que isso importa, além das perguntas espaciais específicas. Este caso representa o desafio de casos frios, onde evidências existem, mas não foram analisadas com tecnologia que emergiu após a investigação. As fotografias de 2007 foram analisadas com métodos de 2007. Inspeção visual. Medidas básicas. Análise tradicional. Aquilo era o melhor disponível então. Mas tecnologia avançou enormemente desde 2007. Capacidades de reconstrução 3D que não existiam ou eram primitivas em 2007 são agora sofisticadas e acessíveis. As fotografias contêm dados que métodos de 2007 não podiam totalmente extrair. Métodos de 2025 podem extraí-los, mas apenas se alguém os aplica. Este padrão existe através de numerosos casos, evidências coletadas anos ou décadas atrás, analisadas com a tecnologia disponível na época, nunca reanalisadas com tecnologia moderna, mesmo que aquela tecnologia possa extrair informação adicional. As evidências ficam lá. Os dados estão lá. Mas a conexão com métodos analíticos modernos não é feita. Alguém tem que fazer aquela conexão. Tem que decidir que evidências antigas merecem nova análise. Tem que alocar recursos. Tem que comissionar o trabalho. Não acontece automaticamente. Para este caso específico, a significância é enorme. Este é um dos casos mais investigados e seguidos da história moderna. Milhões de pessoas querem respostas. Investigadores trabalharam nisso por 18 anos. Famílias esperaram 18 anos. Cada ferramenta analítica possível deveria ser aplicada a cada peça de evidência. Reconstrução 3D das fotografias do apartamento é uma daquelas ferramentas. Existe. É comprovada. Não foi aplicada. Essa é uma lacuna que deveria ser preenchida. As perguntas que reconstrução 3D poderia ajudar a responder não são triviais. São fundamentais para entender o que era fisicamente possível, para avaliar teorias competindo, para restringir o espaço de explicações. Estas são perguntas que importam, que investigadores e famílias precisam respondidas, que podem potencialmente ser respondidas com tecnologia que existe, mas não foi usada. Se você ainda não se inscreveu no caso arquivado, faça agora. Seguimos casos onde tecnologia moderna está finalmente sendo aplicada a evidências antigas. Quando reconstrução 3D revela informação espacial que muda o entendimento de um caso, quando tecnologia responde perguntas que foram impossíveis de responder por anos, quando evidências recebem a análise moderna que merecem, você precisa saber. Inscreva-se. Ative notificações. Permaneça com nós. O caminho de fotografias para a reconstrução 3D não é automático.
Alguém precisa decidir que este caso merece esta análise. Precisa identificar as fotografias que existem. Precisa comissionar reconstrução de especialistas qualificados. Precisa financiar o trabalho. Precisa garantir que resultados sejam propriamente interpretados e usados. Cada passo requer decisão e ação humana. Para um caso tão significativo, aquelas decisões deveriam ser tomadas. Os recursos deveriam ser alocados. O trabalho deveria ser feito. Após 18 anos, perguntas espaciais fundamentais sobre o apartamento permanecem debatidas. Quanto tempo certos movimentos levariam? Que linhas de visão realmente existiam? Que pontos de entrada eram verdadeiramente acessíveis? O que teria sido visível ou audível de diferentes localizações? Estas perguntas foram discutidas, teorizadas, argumentadas, mas não foram respondidas definitivamente porque a tecnologia que pode respondê-las não foi aplicada às evidências que existem. Reconstrução 3D pode responder aquelas perguntas. Pode fornecer medidas, modelar linhas de visão, simular movimentos, calcular acústica, testar teorias contra a realidade física. Pode fazer tudo isso baseado nas fotografias que existiram por 18 anos. As fotografias contêm os dados. A tecnologia para extrair os dados existe. A lacuna é a decisão de conectá-los, de realmente aplicar a tecnologia, de comissionar a reconstrução, de fazer a análise. Se você ainda não se inscreveu no caso arquivado, o que está esperando? Cobrimos casos como este. Casos onde evidências de anos ou décadas atrás estão finalmente sendo analisadas com tecnologia moderna. Casos onde fotografias estão sendo transformadas em modelos 3D. Casos onde IA está extraindo informação que a análise humana não pode. E você não vai querer perder o que acontece quando fotografias de apartamento de 2007 são finalmente reconstruídas em 3D com tecnologia de 2025. Aperte o botão de inscrição agora. Ative notificações. A tecnologia é comprovada. As fotografias existem. Tudo necessário para realizar reconstrução 3D está disponível. O que é necessário agora é para alguém comissionar o trabalho. E quando isso acontecer, quando o modelo 3D for construído e análise espacial for realizada, caso arquivado estará aqui para cobrir cada desenvolvimento, cada medida, cada linha de visão testada, cada teoria avaliada contra a realidade física. Cobrimos terreno substancial. 18 anos de investigação. Fotografias de 2007 que documentaram a cena do apartamento. Milhões de pessoas analisando aquelas fotografias visualmente. Incontáveis teorias e perguntas sobre relações espaciais. Tecnologia de reconstrução 3D que pode transformar fotografias em modelos navegáveis. Tecnologia que pode extrair medidas, testar linhas de visão, simular movimentos, modelar iluminação e acústica. Tecnologia que pode avaliar teorias contra restrições físicas. Tecnologia que nunca foi aplicada a este caso, apesar de existir por anos. Este caso representa tanto as limitações de tecnologia passada, quanto o potencial de tecnologia atual. Em 2007, fotografar a cena era procedimento padrão. Aquelas fotografias documentaram o espaço. Isso foi valioso. Mas extrair informação espacial precisa de fotografias, requer ou estar lá para medir ou aceitar as limitações de estimativa visual. Reconstrução 3D não existia em forma prática. As fotografias continham dados espaciais, mas nenhuma forma de extraí-los existia além de inspeção visual humana. Agora, 18 anos depois, isso mudou. As fotografias ainda existem. Os dados naquelas fotografias não mudaram, mas tecnologia para extrair aqueles dados avançou enormemente. Reconstrução 3D alimentada por IA pode pegar aquelas mesmas fotografias e produzir um modelo onde cada medida pode ser tomada, cada linha de visão testada, cada movimento simulado. As fotografias de 2007 podem ser analisadas com tecnologia de 2025. Mas apenas se alguém decide aplicar aquela tecnologia. Uma jovem garota desapareceu de um apartamento em Praia da Luz 18 anos atrás.
O apartamento foi fotografado, documentado. Aquelas fotografias foram examinadas por milhões, analisadas por especialistas, estudadas por 18 anos, mas nunca foram transformadas em um modelo 3D. Nunca foram submetidas à análise espacial que reconstrução 3D possibilita. As fotografias contêm informação que inspeção visual não pode totalmente extrair. Informação sobre dimensões precisas, linhas de visão exatas, tempos de movimento realistas, condições de iluminação, propriedades acústicas. Informação que poderia responder perguntas que foram impossíveis de responder por 18 anos. A família viveu com isso por 18 anos. Suportou investigação, atenção de mídia, especulação pública. Quis respostas que permanecem elusivas. Os investigadores trabalharam neste caso por 18 anos. Seguiram pistas, avaliaram teorias, analisaram evidências, tentaram determinar o que aconteceu. O público seguiu este caso por 18 anos. Debateu teorias, examinou evidências, buscou respostas. Todos querem saber o que aconteceu. Todos querem a verdade. Reconstrução 3D das fotografias do apartamento pode não fornecer aquela verdade completa. Pode não revelar definitivamente o que aconteceu, mas pode fornecer respostas a perguntas espaciais que atualmente permanecem debatidas. Pode eliminar teorias que requerem impossibilidades físicas. Pode validar teorias que são fisicamente plausíveis. Pode restringir o espaço de explicações possíveis. Pode fornecer informação que esteve faltando por 18 anos. Informação trancada em fotografias que apenas tecnologia moderna pode totalmente extrair. A tecnologia existe. Existiu por anos. Foi usada com sucesso em outras investigações. Provou seu valor em análise espacial. As fotografias existiram por 18 anos. Contém os dados espaciais necessários para a reconstrução. A lacuna é a aplicação. Alguém decidindo que este caso merece esta análise. Alguém alocando recursos. Alguém comissionando especialistas qualificados. Alguém fazendo acontecer. 18 anos é tempo demais para esperar quando tecnologia existe que poderia responder perguntas fundamentais. Quando fotografias contêm dados que IA moderna pode extrair. Quando famílias e investigadores merecem cada ferramenta possível para encontrar respostas. Quando milhões de pessoas mundialmente querem saber a verdade. As fotografias estiveram esperando por 18 anos. A tecnologia que pode analisá-las propriamente agora existe. É hora de aplicá-la. Descanse em paz para a jovem garota cujo desaparecimento mudou tantas vidas. Após 18 anos, a tecnologia que pode extrair cada pedaço possível de informação das fotografias do apartamento existe, e é hora de alguém usá-la. Se este caso te emocionou, se você quer ver reconstrução 3D aplicada a fotografias de 18 anos, se você acredita que casos maiores merecem a tecnologia mais avançada, se você acha que famílias que esperaram 18 anos merecem cada ferramenta analítica possível, não esqueça de apertar o botão de like e se inscrever no caso arquivado. Deixe um comentário com seus pensamentos. Reconstrução 3D deveria ser aplicada às fotografias do apartamento? Que perguntas você mais quer respondidas? Que outros casos merecem este tipo de análise espacial avançada? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que segue este caso, qualquer pessoa interessada em tecnologia forense, qualquer pessoa que acredita que evidências antigas merecem análise moderna. As fotografias existiram por 18 anos. Contém informação espacial que inspeção visual não pode totalmente extrair. Reconstrução 3D moderna pode extrair aquela informação. Pode responder perguntas que foram debatidas por quase 2 décadas. Pode fornecer análise espacial que muda como evidências são entendidas. A tecnologia existe. As fotografias existem. A conexão apenas precisa ser feita.
E quando aquelas fotografias forem finalmente transformadas em um modelo 3D navegável, quando medidas forem extraídas e linhas de visão forem testadas e teorias forem avaliadas contra a realidade física, respostas que foram impossíveis por 18 anos podem finalmente se tornar possíveis. Tecnologia para fazer isso não existia em 2007, existe agora e é hora de usá-la.